O que acontece agora nos capítulos 32, 33 é inacreditável. É o sintoma do desamor, né? Da falta de gratidão por Deus. Você vai entender ao longo da história. Vamos pedir a direção? Senhor Jesus, eu entrego o Senhor nas tuas mãos, a meditação que nós estamos fazendo e agora do livro de Êxodo, que a gente não vinha incorrer no mesmo erro que esse povo cometeu, sendo ingrato e esquecendo tão rápido de tudo que o Senhor fez e tudo que o Senhor tem feito. Meu Deus, eu te agradeço por um dia o Senhor ter nos chamado e ter revelado a tua palavra para nós. Por isso eu te louvo e te agradeço por tudo que o Senhor nos tem feito e o privilégio que nós temos de estar meditando na tua palavra. Por isso, fala com a gente aqui hoje. Amém. No versículo 1 diz: Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se o povo de Arão e disse-lhe: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. O comentário diz assim: 40 dias foram suficientes para que o povo desanimasse e se corrompesse, pois não tolerava mais a ausência de Moisés. Da mesma forma, muitos têm se abatido e perdido até mesmo a salvação por não suportarem a espera da resposta. Isto é, têm apoiado a sua vida apenas em conquistas e quando elas não acontecem do jeito almejado, esfriam na fé. Por outro lado, há quem lute por um sonho com tanto afinco que esquece que o objetivo maior da fé é a vida eterna. Perseverar na confiança em Deus até o fim é a maior vitória que a pessoa pode conquistar. Então, isso você não pode abrir mão. O primeiro objetivo a ser alcançado é a salvação. E as demais coisas vão sendo acrescentadas à medida que eu vou usando minha fé. Veja, o tempo passou, foram apenas 40 dias, né, que Moisés esteve no monte, com tudo aquilo que a gente leu agora para trás, Deus estava dando a direção para ele. Enquanto Deus dava a direção, olha só o que estava acontecendo lá embaixo. Porque o povo se apoiou em Moisés. Todas as vezes que você se apoia em um homem, você corre o mesmo risco. Quando você se apoia no pastor, no obreiro, quando você se apoia no marido, na esposa, no filho, e esse filho deixa de estar presente, você então perde o seu apoio. Você perde o chão dos pés. Aquele povo estava indo para cometer um erro, né? Fazer deuses, sendo que eles já haviam abandonado esses deuses anteriormente lá no Egito. Agora eles querem ter uma segurança, sabe? O nosso sentimento, ele tenta nos enganar. Ele pensa assim, ó, se você tiver um objeto na mão, isso vai te trazer segurança. Quer dizer, você termina apoiando sua fé através do sentimento em algum objeto, em alguma coisa, quando a sua fé deve estar apoiada na palavra de Deus. Por isso que a gente fala uma fé inteligente, não uma fé sentimento. Porque a fé sentimento, ela escraviza a pessoa, né? Ela torna a pessoa dependente de alguma coisa ou de alguém. Então, olha o erro que esse povo está cometendo, né? Seguindo para o 2. E Arão lhes disse: Arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas e trazei-mo. Olha só, Arão, lembra-se, irmão de Moisés, ele era o sumo sacerdote naquela altura. Tinha sido consagrado para consagrar a nação de Israel. E quando apertaram a ele, né, fizeram uma pressão sobre ele a esse respeito, então, olha só as atitudes de Arão. Quando a pessoa está fora do espírito, né? Quando ela perde a noção do que ela está fazendo. No 3, então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estava nas suas orelhas e os trouxe a Arão. E ele os tomou de suas mãos e trabalhou o ouro em um borril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: Este é teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Que absurdo. Olha o comentário. A idolatria aprendida no Egito ainda estava enraizada nas pessoas. Por essa razão,
Elas cometeram a loucura de trocar a manifestação gloriosa do Altíssimo por um bezerro de ouro, criado por mãos humanas. A vida pela fé exige crer no Deus invisível. Mas para os hebreus, no deserto, era difícil, principalmente devido aos povos estrangeiros de natureza idólatra que se misturaram aos filhos de Israel na libertação. Essa idolatria tem sido vista hoje também, pois muitos têm erguido bezerros para si, quando deixamos que algo ou alguém ocupe o primeiro lugar em nossa vida. Caímos no mesmo erro de Israel. Quando você coloca o marido, ou a esposa, ou o filho, ou o dinheiro, ou o trabalho, a fama, seja qualquer coisa que está relacionada a este mundo, e você coloca ele em primeiro lugar, você está ocupando o lugar de Deus. E você se torna dependente daquilo. O medo que você tem de perder aquilo faz daquilo o seu Deus. Então, você gira na órbita daquele seu familiar, daquele seu marido, do seu trabalho. Qualquer ameaça dentro da sua órbita faz você sofrer. Quando você transfere o seu coração para Deus, então você gira em torno de Deus, em torno das promessas de Deus também. Aí diz assim, ó: e Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele, e apregoou Arão e disse: amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram, e ofereceram holocaustos, trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber, depois levantou-se a folgar. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo, que fizeste subir do Egito, se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. Eles fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram, e ofereceram-lhe sacrifícios, e disseram: este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Que comparação mais vergonhosa, né? Que atitude mais vergonhosa. Primeiro de Arão, né? Porque se esperava muito mais dele. E também do povo, né? Que viu tantos milagres e não viu nenhuma imagem. E agora estão adeptos a uma imagem. No 9, disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a esse povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que o meu furor se acenda contra ele e o consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Moisés, porém, replicou ao Senhor, seu Deus, e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Por que não? Por que hão de falar aos egípcios, dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque, de Israel, os teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhe disseste: multiplicarei a vossa descendência como a estrela dos céus, e darei à vossa descendência toda essa terra de que tenho falado, para que possuas por herança eternamente. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. O comentário diz: a intercessão. O Altíssimo já não identificava Israel como sua herança. Por isso disse teu povo a Moisés, e não mais meu povo. Diante da infidelidade dos filhos de Israel, o soberano poderia fazer o que bem quisesse, já que eles haviam quebrado a aliança com ele. No entanto, a oração de Moisés o fez se lembrar da promessa feita a Abraão e de como sua glória ficaria comprometida diante dos egípcios se assim procedesse. Mediante isso, o Senhor mudou o seu desejo em destruí-lo. Sabe, todas as nossas atitudes, ela traz consequências. E a gente vai ver as consequências disso para o futuro. Mas olha só o que está acontecendo, né? Deus já sabia que aquele povo iria errar. Ele já estava consciente, mas olha a atitude nobre de Moisés em interceder por aquele povo, né? Em lutar por aquelas pessoas. E graças a Deus, você tem pastores que lutam por você também. Que lutam em oração, que está buscando, que dobra os joelhos, que chora
na presença de Deus, buscando por você. Valorize o que você tem. Valorize aqueles que te valorizam. Normalmente o ser humano, ele valoriza quem despreza ele, né? Ele quer tanto valor, ele quer ser reconhecido por aqueles que viram o rosto para ele. E aqueles que estão lutando por você, que estão dando a mão para você, que estende a mão para você quando você está na pior, esses aí você despreza. Mas esse é o espírito do mundo. O espírito do mundo, ele é assim. Quando você recebe o Espírito de Deus, ele te faz reconhecer quem realmente tem valor, quem realmente estende a mão. Não é normalmente assim os filhos? Quando os pais querem disciplinar muitos filhos, termina que os filhos vão buscar as amizades no mundo, né? E o mundo é que vira as costas para ele. Porque quando ele mais precisar, o mundo não vai estar lá. Os pais vão. Então, pense nisso. No 15. E virou-se Moisés e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho na mão. Tábuas escritas de ambos os lados. De um e de outro lado estava escrita. E aquelas tábuas eram obras de Deus. Também a escritura era a mesma, escrita de Deus, esculpida nas tábuas. E ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: alarido de guerra há no arraial. Porém ele respondeu: não é alarido de vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam. Eu ouço. E aconteceu que, chegando Moisés no arraial, e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se-lhe o furor, e arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. Quer dizer, isso aqui simbolicamente também foi a aliança que o povo havia feito com Deus, que foi quebrada, né? Veja que Deus permaneceu sendo Deus. No mesmo lugar, quem quebrou a aliança não foi Deus, foi o povo. A mesma coisa acontece. Normalmente as coisas ruins acontecem e as pessoas dizem assim: mas onde estava Deus que não viu e não está vendo isso acontecer? Não, Deus vê. Mas quem quebrou a aliança não foi Deus, foi o ser humano. O problema é que o ser humano só se lembra de Deus quando está na pior. No 19, aconteceu, aliás, no 20 agora. E tomou o bezerro que tinha feito e queimou no fogo, moendo até que se tornou em pó. E o aspergiu sobre as águas e deu a beber aos filhos de Israel. E Moisés perguntou a Arão: que te tem feito este povo, que sobre ele trouxeste tamanho pecado? Então respondeu Arão: não se acenda a ira do meu senhor, tu sabes que esse povo é inclinado ao mal. E eles me disseram: faze-nos um Deus que vá diante de nós, porque não sabemos o que sucedeu a este Moisés, e esse homem que nos tirou da terra do Egito. Então eu lhes disse: quem tem ouro, arranque-o. E deram-o, e lancei-o no fogo, e saiu este bezerro. E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia deixado despir-se para a vergonha entre os seus inimigos. Quer dizer, Arão, ele está dando uma desculpa, né? Jogando a culpa para o povo, mas na verdade a culpa é dele também, mas principalmente dele. O 26. Pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, vem a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. E disse-lhe: assim diz o Senhor Deus de Israel: cada um põe a sua espada sobre a sua coxa, e passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um seu irmão, e cada um seu amigo, e cada um seu vizinho. O comentário diz assim: quem é do Senhor? Naquele momento, qualquer tribo poderia ter se apresentado para executar o juízo sobre os infiéis, mas somente a de Levi se dispôs. Como recompensa, os levitas receberam do Todo-Poderoso o privilégio de realizar o serviço sagrado, como está em Deuteronômio 10, 8 ao 9. Isso mostra que somos escolhidos por Deus quando valorizamos o seu chamado. Isto é, quando não temos o sacrifício, não tememos o sacrifício a ser feito e nos apresentamos a Ele para os desafios. As grandes oportunidades não surgem a todo instante. Por isso, quando aparecem, devem ser aproveitadas. Há quem reclame que a sua vez nunca chega, mas essa pessoa geralmente é a mesma que não valoriza as chances que recebe.
Pequenas atitudes podem representar grandes vitórias. Então, essa tribo de Levi se disponibilizou para executar o juízo. Olha só que forte. O juízo seria executado por eles. Então, eles empunharam uma espada e agora eles iriam matar aqueles que estavam contra, Moisés. Quer dizer, contra Deus, na verdade. No 28, e os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés. E caíram do povo aquele dia uns 3.000 homens. Comentário: 3.000 homens. Chegou o momento de colher os frutos da rebeldia. A primeira consequência da transgressão contra Deus foi a morte de cerca de 3.000 homens que se envolveram com a idolatria e com a imoralidade. O pecado sempre terá um alto custo, sabe? Aquele povo, além de idolatrar aquela imagem, eles começaram a se prostituir também. Porque o sexo, desenfreado, o sexo fora do casamento, a imoralidade, ela está ligada diretamente aos espíritos. Porque ele faz com que a imagem e semelhança de Deus seja então desfigurada. E os espíritos, ele faz a imagem e semelhança deles próprios. Então ele leva essa imagem através do ser humano. Olha o 29. Porquanto Moisés tinha dito: consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor, porquanto cada um será contra o seu filho e contra o seu irmão. E isto para que ele vos conceda hoje uma bênção. E aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo: vós cometeste grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, porventura farei propiciação por vosso pecado? Assim tornou-se Moisés ao Senhor e disse: ora, esse povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, se não, risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Vai, pois, agora, conduze este povo para onde te tenho dito. Eis que o meu anjo irá diante de ti, porém no dia da minha visitação visitarei neles o seu pecado. Assim feriu o Senhor o povo por ter sido feito o bezerro que Arão tinha feito. Então Deus havia dito que mandaria o seu anjo adiante de Moisés, Então ele não iria mais. Quem estava conduzindo o povo era o próprio Deus através da coluna, lembra-se? A coluna de sombra durante o dia, e a coluna de fogo durante a noite para aquecimento. Mas olha a resposta sábia de Moisés aqui no capítulo 33, versículo 1. Disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência darei. E enviarei um anjo diante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, e os heteus, e os perizeus, e os heveus, e os jebuseus. O comentário daqui diz assim, a segunda consequência do pecado. A princípio, Deus se recusou a conduzir o povo até a terra prometida, mas atendeu ao pedido de Moisés e enviou o seu anjo para conduzi-lo na longa jornada. Aqueles que desobedecem voluntariamente ao Senhor eterno ficam sozinhos, vulneráveis e fadados ao fracasso. O 3. E há uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. E ouvindo o povo esta má notícia, pranteou-se, e ninguém pôs sobre si os seus ornamentos, porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel, esse povo de dura cerviz, se por um momento subir no meio de ti, te consumirei. Porém agora tira os teus ornamentos, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus ornamentos ao pé do monte Horebe. E tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. O comentário. A terceira consequência do pecado. A tenda da congregação que Moisés usava para falar com Deus não ficaria mais entre os hebreus, e sim fora do arraial.
E assim acontece também conosco. Deus, ele não vai compactuar com os seus erros, com os seus pecados. Não adianta. A pessoa, às vezes, ela, mesmo que consciente, ela quer fazer algo de errado porque ela gosta. Ela sente prazer no que ela faz, mesmo sabendo que isso contraria totalmente a vontade de Deus. Então ela segue obstinada a fazer o que é errado. Então não conte com a presença de Deus. Ele não vai estar com você. Então Deus agora se distancia do povo. Olha o 8. E acontecia que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava, e cada um ficava em pé à porta da sua tenda, e olhava para Moisés pelas costas, até ele entrar na tenda. E sucedia que entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava, e cada um à porta da sua tenda adorava. E falava o Senhor a Moisés, face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava-se ao arraial, mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. O comentário diz assim: face a face. Moisés mantinha uma grande intimidade com o Eterno. Como servo, ele está entre os mais fiéis e um dos mais qualificados de todos os tempos. Seu caráter espiritual revela que era um homem manso, com quem o Senhor falava face a face. O seu coração era quebrantado e a sua vida era inteiramente comprometida com a obra de Deus. Quando o Senhor o chamava, estava pronto a lhe obedecer. O Altíssimo continua com o mesmo desejo de encontrar homens e mulheres com os quais possa falar e ser ouvido, e assim chamar de amigos. Para isso, a comunhão e os momentos a sós com Ele devem ser uma prioridade. Forte, né? Quer dizer, Moisés, ele se manteve intacto, né, na sua fé. Ele se manteve inabalável na sua comunhão com Deus, independente se os outros tinham caído ou não. A mesma coisa eu falo para você e falo para mim hoje, diante de tantas pessoas que vêm caindo na fé, que vêm perdendo a fé, que vêm se afastando, que seguem os seus planos, né? Deixaram de seguir os planos de Deus para seguir os seus próprios. Então, você mantenha-se inabalável, firme na sua fé. O 12. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, fazes subir a esse povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu disseste, conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tem achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e considera que essa nação é o teu povo. Disse, pois, irás à minha presença contigo para te fazer descansar. Então lhe disse, se tua presença não fores conosco, não nos faça subir daqui. É muito forte. Quer dizer, Moisés, ele falou assim, Senhor, eu não vou sair do lugar se o Senhor não for conosco. Assim, da mesma forma, se Deus não for comigo nesse dia, nem vale a pena viver, é melhor morrer. Porque dia após dia a gente vê que o mundo vem se perdendo, né? A perversão, né? A internet hoje, ela traz o mundo inteiro para dentro de nós. Você pode ficar, por exemplo, preso dentro de casa, mas a internet traz o mundo para dentro da sua casa, né? Hoje, a internet, ela provoca nas pessoas o mundo, ela provoca a perda, né? A perda da pureza, da sensibilidade espiritual. E aí ele diz assim, bom, mas a internet também tem muitas coisas boas, né? Por exemplo, nós estamos aqui usando a internet, usando o telemóvel, o computador, enfim, eu não sei de onde você está assistindo isso, mas você tem o privilégio, eu tenho o privilégio de estar usando a internet, meu telemóvel, esses momentos aqui para a gente poder meditar na palavra de Deus. Então, assim como a internet tem muita coisa que não presta, também tem o que é bom, né? No 16, como, pois, se saberá agora que eu tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés,
Farei também isso que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço por nome. Então ele disse, rogo-te que me mostre a tua glória. Porém ele disse, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti, e tirarei e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E disse mais, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, aqui te porás sobre a penha, e acontecerá que quando a minha glória passar, por-te-ei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Moisés buscou ter uma intimidade muito grande com Deus. Você tem buscado ter essa intimidade com Deus? Através da busca, por exemplo, nós temos a reunião de quarta, de domingo, às vezes nós temos vigílias, a reunião de obreiros, de servos, né? Você tem buscado a presença de Deus, ter mais intimidade com Ele? Porque quando nós estamos lendo a Bíblia, nós estamos buscando ter mais intimidade com Ele. Porque onde Deus habita? Na sua palavra. Então, quando nós meditamos e nos enchemos da palavra de Deus, nós estamos nos enchendo de vida. Busque essa intimidade, almeje por isso, né? Se você tem que invejar algo de alguém, por exemplo, vamos invejar no bom sentido, né? Vamos invejar a comunhão, por exemplo, que o Bispo Macedo tem com Deus. E isso é algo bom, isso é algo positivo que deve ser feito. Vamos lutar para ter uma comunhão com Deus como Moisés tinha, né? Moisés manteve uma comunhão muito forte com Deus. E sejamos também decididos como Moisés foi. Senhor, não me faça sair daqui se a tua presença não for comigo. Eu não aceito mais viver se Deus não estiver comigo. Quer dizer, Deus se torna para você como o ar que nós respiramos. Sem o ar, sem o oxigênio, é impossível viver. Assim é a pessoa que tem Deus, é impossível ela viver sem Deus. Por isso que ela está sempre buscando. O prazer dela é estar nas reuniões de busca, quarta, domingo. Ela quer se encher das coisas de Deus. Tá certo? Bom, faz seu comentário aqui embaixo. O que Deus tem falado com você? O que você tem aprendido, né? Você vai sempre acrescentar alguma coisa do que nós falamos, tá bom? Dá o seu gosto, manda esse vídeo para alguém e fique bem.